prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Nós, telespectadores da nossa TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Nosso programa de hoje traz Neuza Marli Bonasek. Está editando o seu primeiro livro, Folclore na Escola, Aplicação Pedagógica, Brinquedos e Brincadeiras. Desse livro maravilhoso, nós vamos falar daqui a pouquinho mais, porque agora eu quero conversar com a Neuza Bonasek, essa passofundense graduada em História, pós-graduação em Folclore, com 25 anos de dedicação de pesquisas e projetos, hoje professora aposentada. Muito boa noite, dona Neuza Bonasek. Seja bem-vindo ao programa Voz da Tradição. Muito boa noite a todos os telespectadores da TV Tradição. Quero dizer assim que é com grande satisfação que eu recebi este convite e estou aqui para falar um pouquinho como tradicionalista, o que eu realizei e o que eu venho realizando, né, durante toda essa minha trajetória. Como tu disseste assim, eu sou uma pessoa apaixonada pelas tradições, eu vibro com as tradições gaúchas. E isso aí talvez porque eu nasci no interior, né? Você é natural de Passo Fundo? De Passo Fundo. Eu vivi no campo, tenho uma vivência muito grande. Adolescência, isso? Infância? Infância, fui a primeira, por 8 anos eu fui a primeira filha, a única filha. Então eu acompanhava muito meu pai. A cavalo, andava a cavalo, nas camperiadas. Isso naturalmente? Naturalmente, tradicional, nas lidas do campo. Para ir banhar o gado, eu acompanhava meu pai no aparte, né? Meu pai tinha cavalo de carreira. Então eu participava assim carreira de cancha reta. Carreira de cancha reta. Meu pai tinha 2 cavalos de carreira de cancha reta, né, de ficar ali na beiradinha da cancha abanando, depois de comer o pastel de carreira. Então, e o jogador batia o lenço e dava vitória. A minha vida assim, de contato com o gado, com os animais, de pegar aquela parte concreta. Então assim, eu tive uma infância muito rica em tradição. A senhora realmente teve infância? Tive, e eu tenho uma grande lembrança disso tudo. E isso fez que fosse, com o tempo, crescendo, né? Como essa paixão pelo tradicionalismo. Pela tradição. E como toda menina do interior, quando chega até os 10 anos, ela estuda lá perto, numa escolinha, perto da sua casa. Depois ela tem que ir para a cidade, para poder estudar. Para estudar. Mas sempre com aquela ligação do campo, como até hoje eu tenho ligação, né, com o campo. E a partir daí, então, começou a vir em mim o que eu ser como profissão. Daí começou a sua escolha pela tradição, pela profissão, pela profissão. De história. A senhora escolheu ou foi induzida pela família? Eu escolhi, eu mesma. A ser professora? Ser professora. E de história. Porque ali onde eu tive os primeiros momentos da história regional, de conciliar aquela história dos livros com a minha história, com a minha vivência, né, de vida, minha vida de campo, rural. A senhora queria intensificar pesquisa sobre o porquê de toda essa vivência no campo. E daí, a partir daí, então, vem o que? Eu, como professora de história, eu vou passar isso aos meus alunos. Eu vou dar isso aos meus alunos. A senhora já tinha essa consciência? Diferencial, né? De passar isso. Daí, então, por que dessa graduação de História? E a partir daí eu deslanchei toda a minha profissão voltada muito para a cultura regional, né? Dando a história do Rio Grande do Sul, as tradições gaúchas do Rio Grande do Sul. E gostar de participar do CTG, que é então o local onde tu pode demonstrar, vivenciar essas tradições, nos centros urbanos. Isso é uma maravilha. Nossos telespectadores da TV Tradição, este programa tem o patrocínio da Tecnisan, solução em meio ambiente, sanitários portáteis, contâneos, serviço de saneamento é com a Tecnisan. Nós temos o apoio, como todos sabem, do artesanato Morungaba. Nós estamos conversando hoje com Neuza Marli Bonasek, escritora, tradicionalista, professora, folclorista, tudo que os senhores possam imaginar em relação à tradição e à cultura do nosso Rio Grande. A senhora já nos disse que começou no campo, tinha uma lida maravilhosa, e o que lhe levou ao Centro de Tradição?
Centro de automaticamente ao CTG, no centro urbano, onde que tu vai vivenciar a tradição gaúcha, né? Então teria assim, na década de 60, na minha juventude, era o clube e o CTG. Isso lá em Passo Fundo? Lá em Passo Fundo. Eu passei porque com esses problemas, quando eu fazia, por exemplo, o magistério ou a faculdade, muitas colegas minhas frequentavam o clube social. Eu frequentava. Você lembra o nome do clube social da cidade? Cacheral Comercial. Como toda cidade tem. E eu, o CTG Lalau Miranda. O Lalau Miranda. CTG Osório Porto. A senhora é cria do Lalau Miranda? Participava das domingueiras, dos bailes, porque em 60 era um movimento, era diferente do de hoje. Sem dúvida, né? Eram mais domingueiros, rodeios. Eram bem autênticos. Os grandes rodeios que nós íamos, e os bailes. Né? E o pai acompanhava e a mãe? O pai e a mãe acompanhavam. Né? Realmente, inclusive, lá a gente tinha as pessoas, os amigos, tínhamos muitos amigos, que até hoje eu tenho, que da época dos grandes bailes que a gente ia, né? Principalmente no Lalau Miranda, que a gente naquela época tinha sarau de prendas, tal, tínhamos também, tínhamos também tudo isso. Mas nos domingos mais a gente também tínhamos os rodeios, que era para fora. Né? No interior, fora da cidade, né? Num campo, numa fazenda. Eu lembro lá na minha região era Pontão, Bela Vista, os lugares. Nas regiões, não era? Era que eram distritos, sim, perto de, né? Onde tinha essas canchas de rodeio, então, que a gente participava. E era assim muito gostoso, porque para quem gosta é muito gostoso isso tudo. E depois, quando eu vim para morar em Porto Alegre, como a senhora se transferiu para Porto Alegre? Em 76, eu vim morar em Porto Alegre. O que lhe trouxe a Porto Alegre? Eu vim por quê? Porque o meu esposo trabalhava na Emater, né, engenheiro agrônomo da Emater, e ele foi convidado para trabalhar no Central da Emater. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. E aí, doeu? Sofreu um aperto no coração? Chorei muito por ter deixado a minha terra. Até hoje, né? A gente sente muita saudade de lá. E a gente veio para cá. Como professora, eu, numa escola, procurei incentivar meus alunos também ao tradicionalismo, cultura tradicionalista. E eu tive a graça também que quando eu chego aqui em Porto Alegre, eu tive contato com Lilian Argentina, com Paixão Cortes, com Glauco Saraiva, com Hélio Moro. De que maneira você teve esse contato? Rosemarie Reis Garcia, porque eu fui trabalhar na Secretaria de Educação e a doutora Rosemarie Reis Garcia trabalhava junto comigo, né? Na unidade de pesquisa e supervisão. Então, a partir dali, ela me convidou. Neuza, vai acontecer um curso de especialização em folclore na Faculdade da Palestrina e eu gostaria que tu fizesse esse curso. E eu fui. E lá eu encontrei Lilian Argentina, que foi uma Palestrina, que tinha aqui em Porto Alegre. Foi um curso de 1 ano e meio. E lá eu encontrei Lilian Argentina, que se tornou uma grande amiga minha e uma mulher que sabia muito, muito de folclore. E que me incentivou muito, como hoje eu faço ainda pesquisa de campo na área do folclore, assim ela foi a minha incentivadora, ela foi a minha mestra, que eu jamais esquecerei. E eu tive outros mestres também, o Glauco Saraiva, né, um grande especialista em brinquedos e brincadeiras tradicionais, o Glauco Saraiva, o Hélio Moro, né? Medicina popular. Isto foi o meu professor. Então, assim, o Paixão Cortes, eu tive só cobras como professores naquele meu curso, que me abriu assim um leque de possibilidades e veio de encontro ao meu desejo, que era o folclore, a cultura popular, tradicional, as tradições gaúchas, né? E depois eu passo, a partir daí eu vou para uma escola. A senhora vai lecionar? Me transferi de bairro em Porto Alegre e cheguei a lecionar numa escola, onde lá nessa escola que eu passei, isso foi em 1982. Já não tão atrás, já mais recente. A fomentar a cultura tradicional. Dentro da escola? Dentro da escola. E disse, eu vou criar
um DTG na escola. Foi aonde naquela época eu consegui levar para a escola Onésimo Duarte, que era o presidente do MTG. A senhora levou o presidente do MTG para a escola? O presidente do MTG, levei ele para a escola e ele fez uma grande palestra. Porque eu disse, eu vou... Isso em 82, dona Neuza? 82. Olhem só. E a partir daí, a gente começou a fomentar e também a criar um CTG no nosso bairro, junto com a escola, porque todos os participantes do CTG eram escolares, para a invernada de mirim, juvenil, chiru, missa crioula, tudo então era integrado com a escola, escolha da primeira prenda do CTG. E qual era a sua função? Que é o CTG Roda de Chimarrão. Roda de Chimarrão. É, lá da Zona Sul do Guarujá. Nós somos um dos fundadores. Eu era da escola, como professora. E lá na escola, nós fazíamos exposições de brinquedos e brincadeiras. Eu levava as professoras... Eu levava as professoras a dançar o pezinho. Que elas diziam, Neuza, o que eu vou... Vamos, ainda lembro o nome da professora de Educação Física. Tu és professora de Educação Física, vamos ensinar essas crianças a dançar o pezinho. E quando eu vi numa semana farroupilha, estavam todos os professores dançando o pezinho. Já. E cantando o hino rio-grandense, porque não sabiam, né? Não se cantava muito o hino rio-grandense. Foi na década de 80 que houve essa vontade dos folcloristas ou tradicionalistas de dar um empurrão um pouco mais nas nossas tradições? Ou estou errado? Eu acho que foi aí, né? Que é uma renovação, uma renovação. Inclusive, por exemplo, Onésimo Duarte, como presidente do MTG, ele foi numa escolinha lá na periferia, promover, levar essa solicitação. Que maravilha. De uma professora. Hoje é muito fácil, né, dona Neuza? Nós temos a internet, hoje, comunica o mundo. Claro, naquela época não se tinha nada. Tinha que ir até lá. Não se tinha nada disso. Tinha que ir então eu lembro isso aí, assim, eu tenho... E a partida foi muito lindo, porque eu levei a minha escola, depois eu me tornei diretora dessa escola. Nós tínhamos 80 professores. Nossa, e esses professores Languendonck. Languendonck. 1.500 alunos. Nossa, Zona Sul também. Na Zona Sul. E todos os professores se integraram nesse projeto que a gente fez as tradições, levar as tradições gaúchas. Nós fazíamos exposições de brinquedos e brincadeiras, concursos de bruxinhas de pano, de pandorgas, coisas maravilhosas, né? Para te ter uma ideia, essa semana o meu filho encontrou um ex-aluno meu que mora em Camboriú. E quando ele viu desse meu livro, isso faz 20 e poucos anos que ele foi meu aluno, né? 25 anos, 83. Ele disse, Rodrigo, eu quero um livro da tua mãe, porque eu lembro tanto, hoje eu sou professora de Educação Física lá em Camboriú, eu lembro tanto da tua mãe, quando nós fazíamos as brincadeiras, os brinquedos, eu preciso levar para Camboriú este livro e mostrar que a tua mãe foi minha professora. Então, esse aluno vai poder lhe assistir pela televisão. Ele levou para Camboriú ontem esse livro aí. Então, assim, eu acho muito importante o professor. Eu transmiti, porque ali, através desse trabalho que eu realizei nessa escola, eu comecei a sentir que o professor não estava preparado para dar a cultura regional às tradições. Não tinha conhecimento suficiente. Não tinha muito conhecimento e também uma bibliografia. Não existia. Grandes dificuldades. Existia bibliografias, mas não existia indicações. Muito reduzida. Muito reduzida. E o professor que faz história, ele não tinha uma cadeira, não tem, de cultura regional, folclore e tradição. Se ele faz educação, não havia regional isso. Nossa na escola. Não havia isso. Então, aí foi que eu levei com esse projeto aí todos os professores se voltarem e despertar o gosto pelas tradições gaúchas nesse momento aí, a partir de 83, nessa escola, né? E daí começou então a deslanchar o CTG, que era do bairro, fazia parte, estava inserido do bairro da escola, né?
E foi assim todo o período da década de 80, esse trabalho na escola, não só na Semana Farroupilha, mas em todos os momentos Já se mostrar e preparava para a trabalhar. Semana Farroupilha na época? Quando eu cheguei nessa escola, eu levei ao preparo dos professores. E comecei então, eu fiz uma mudança. E eu tive a sorte que todos os professores engrenaram, gostaram dessa ideia, aceitaram, e todos participavam. Que maravilha. Né? Ele chegou ao ponto assim que quando eu era diretor no final de 80, década de 80, eles levavam as crianças no meu gabinete para recitar um versinho, para cantarem o hino rio-grandense. Que coisa que não sabiam. Maravilha. Então foi assim, e a partir daí, eu contei tudo isso, começou a despertar essa ideia, eu tenho que divulgar, levar isso para mais professores, não para outras só escolas. Para os meus aqui. É uma coisa boa, é bom a criança saber a sua história, as suas origens, as suas raízes, para a formação da identidade cultural da criança. Né? Porque às vezes eu dizia para eles assim, vocês sabem quem é o pai, quem é a mãe, quando que nasceram, como é que era a casa, quando que surgiu o primeiro dentinho, é a história de vida. Vocês de vida. Quando eu ia dar história, eu sempre falava isso aí. Agora, vocês precisam saber a história da terra de vocês. A nossa história. Nossa história. Né? Então foi através disso que eu comecei a sentir a necessidade que eu tinha que explanar esse trabalho, que eu não podia ficar só naquilo lá na sua escola. E aí, né? Dona Neuza, surgiu, eu tenho informação aqui, a senhora falando com a senhora mesmo, eu tenho informação aqui desse projeto Tradição e Folclore na escola em 95. Isso. A senhora levou isso para as escolas? A senhora foi até as escolas? Como é que funcionou? Como é que foi? Nós participamos do 39º Congresso Tradicionalista em Esteio. E lá se... O 39º Congresso em Esteio. Em Esteio. 94 ou 95, mas acho que foi em 94. E lá se falou novamente uma proposta do Hugo Ramírez, que ele tinha já proposto MTG vai à escola. O MTG tem que levar a cultura gaúcha na escola. E questionaram que até então nada tinha sido feito. Nenhum projeto tinha nada. Como é que levar se não tinha um projeto pronto? Alguma coisa? Daí eu saí de lá com essa ideia. Eu vou montar esse projeto. E vou chegar como? Vou chegar através da primeira região tradicionalista, a qual eu faço parte, né? Que compõe 11 municípios da Grande Porto Alegre. Viamão, Alvorada, a Cachoeirinha, Gravataí, né? Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul, Guaíba, esses municípios. Para mim, o que eu fiz? Montei um projeto em formas de quê? De oficinas. Primeiro, como era um plano piloto, eu não sabia como eu ia chegar na escola, se esse meu projeto seria inserido dentro do currículo escolar, ou com estudo complementar, ou em forma de oficinas. Bom, cheguei até a secretária de Cultura do município de Porto Alegre, que era então o prefeito na época, Tárcio Genro. Levei o projeto. Tárcio Genro era o prefeito? Era o prefeito de Porto Alegre. A senhora lembra que era a secretária de Cultura? Era Sônia Pilavares, se eu não me engano. Sônia Pila. Daí eu levei, foi aceito esse meu projeto. Fui assessorada por coordenadoras pedagógicas lá da SMET, da Secretaria Municipal de Educação, e começamos com prendas, preparei prendas. Nas escolas? Prendas dos CTGs. Para irem às escolas? Para irem às escolas. Formamos uma equipe de trabalho, onde eu tinha até prendas regionais. Que isso após 95? 95, tudo em 95. Tinham pessoas também voluntárias. Eu tinha um capitão do Exército, que foi voluntário. Eu tinha a Belinha Zimmermann, uma grande poeta, historiadora, folclorista, também participou desse meu projeto. E mais prendas.
Tinha projeto, eram as brincadeiras tradicionais, o chimarrão. Então isso já era, depois não falar do seu livro, dentro desse projeto. Desse projeto ela tinha. Para te ver, para mim chegar ao livro, eu fiz muitos experimentos, pesquisa. Tá? Por isso que eu fiz questão de fazer o seu início daí era desse assim, folclore. Isto, Elomir, eram então danças tradicionais, o chimarrão, os brinquedos e as brincadeiras. Levamos. Era feito num momento especial, na sala de aula? Eram marcados as escolas, foram marcadas as escolas, nós íamos no bairro, em todos os bairros de Porto Alegre. Rubens Berta, Restinga, diversos bairros de Porto Alegre, onde a ISMED nos deu as escolas, e lá eu entrei em contato com a supervisão e marcamos o dia e o horário. Como era plano piloto, umas escolas nós fizemos dentro do currículo escolar. Se a criança estava lá tendo seu horário das 13 às 17 horas, nós às 15 horas ia lá fazer o trabalho. Outras que estudavam como atividade complementar, estudavam de manhã e à tarde iam fazer as oficinas. Fora da atividade escolar. Fora da atividade normal. Né? O que a gente, após a realização 6 meses desse projeto, nós chegamos à conclusão, à avaliação, que o trabalho seria válido como atividade complementar, fora do horário escolar. Que aí a gente começou, então mais um ano fizemos esse projeto. Então foi um projeto que foi válido, abriu, despertou interesse. Por exemplo, eu estou lembrada agora que nós somos no bairro aqui de Porto Alegre, na periferia Rubens Berta. Rubens Berta. Na escola Grande Oriente, estou lembrando agora. E lá, muitos alunos escolheram a oficina do chimarrão. Queriam aprender a tomar chimarrão. E tal foi nossa surpresa que dentro do projeto tinha um número limite, tudo de alunos que participavam. Não tinha uma quantidade grande, tinha todo então, o controle. 20 alunos, tínhamos o controle. 20 alunos que participaram da oficina, que aprendiam toda a história, a origem, como cevar um mate, como tomar, o ritual do mate. Tal foi nossa surpresa que dos 20 alunos, 15 não tomavam, não tinham o hábito de tomar chimarrão e não sabiam cevar o mate. Porto Alegre. Vejam então, a partir daí, vejam a riqueza que foi, porque a partir daí a gente começou, no final do projeto, na avaliação foi constatado que todos daquela oficina despertou o hábito de tomar o chimarrão, aprenderam a cevar o mate, né? E também na família o chimarrão. Levaram para dentro de suas casas, seus lares. E a comunidade. Né? E assim a gente vai ver, tem as danças, os brinquedos, jogo da bolita, lendas, né? Era uma variedade desse projeto. Aquele brinquedo de arquinho? Arinho, Arinho. Eu chamava de arquinho. Pegava um arco e saia fazendo corrida e brincando. Uma série de brincadeiras a gente fazia. A partir desse projeto, começou, então, o presidente do MTG veio em 96 com a ideia do MTG Vai à Escola. Era o com a dona Fátima Brizola. Era o Onésio. Não, dona Fátima Brizola, já era o Brizola. Presidente de Cultura do MTG. Sim, 96 foi o Brizola, exatamente. Isso, ele veio com isso. Ele disse, Neuza, eu gostei muito deste teu projeto na primeira região, porque daí a gente implantou em todos os municípios da primeira região as prendas. Fazia. Através da Câmara de Vereadores, então eram lançados esses projetos. Levavam na Câmara de Vereadores, com os vereadores. Que maravilha! Com as prendas. Foi assim, a partir daí que se expandiu para todo o Rio Grande do Sul, MTG Vai à Escola, dentro do movimento tradicionalista. Nós vamos chegar na época recente, dentro de instantes, quando a senhora molha a garganta com bom chimarrão. Mas eu sei, dona Neuza, do excelente trabalho de divulgação desse folclore, da história do Rio Grande do Sul, que a senhora também levou para o acampamento Farroupilha, por intermédio do Ciranda Escolar, que iniciou em 1993. Então a gente lá no acampamento, nós íamos para o acampamento. Que era a cidade de lona, logo que começou era a cidade de lona. Era aquele plástico preto, plástico né, que preto, colocava, aquela lona preta, isso. Não era de costaneira. E eu vi assim,
vamos ver como o gaúcho se refere, gato pingado na gíria de professores, 2 professores com 30, 40 alunos e lá visitar Até o parque. porque a propaganda era tão negativa na época que dizia que a gauchada era para lá para tomar cachaça e comer churrasco e cantar. Não se falava em cultura. Isso. Embora acontecesse, não se falava em cultura. O pessoal não... E eu comecei a me questionar, nós vamos fazer alguma coisa para atrair, para mostrar para essas crianças que vêm aqui. E o acampamento Farroupilha no centro da cidade ficava fácil. Tinha o galpão que era a sede da primeira região, vê se tu lembra. Sim, sim. Que ficavam vaqueanos e o roda de chimarrão junto ali. Onde guarda a chama. Que guardava a chama. Isso. Daí vamos promover alguma coisa aqui. E eu estou lembrada que a primeira palestra até que a gente levou, seu Cláudio Ferreira, falar sobre a Revolução Farroupilha. 3 palestras aquele ano a gente promoveu. Uma sobre a Revolução Farroupilha, outra a Revolução de 93, que eu já comecei a me preocupar, porque não só a Farroupilha, a Revolução de 93 também, e um estudo sobre as lanças Farroupilha. E a campeira. Isso durante o acampamento os festejos Farroupilha. Qual foi a aceitação? Mínima, porque as escolas não iam ainda. As escolas não iam. E a partir daí, iam assim 20, 30 crianças. A partir daí, no outro ano, a gente começou a divulgar e começamos. Disso, de 70 a 150, nós chegamos ao ponto pico de receber 10 mil crianças no ano, daí chegou no ano de 1998, 99. 70 crianças do início, chegou a um pico de quanto? 10 mil crianças nesse acampamento. Na ciranda escolar? Na ciranda escolar. Todo o trabalho, importante dizer como é que era feito. Todo o trabalho era dirigido, como até hoje se faz lá, né? Sim. Bom, no início começou a ser... As escolas se inscrevem no galpão, depois começou a crescer, conseguimos uma barraquinha, começou a aumentar mais ainda, foi uma barraca de circo, um lonão de circo, tamanho do circo. Para fazer essa ciranda. Para fazer a ciranda, onde ali a gente mostrava o quê? Qual era o objetivo dessa ciranda, e ainda hoje é mostrar, tem um momento cultural, a cultura, a história, o folclore do Rio Grande do Sul, a parte artística, a dança, o canto, a declamação. E é uma escola de cada vez? Ou juntas? Não, eram assim, nós juntávamos 7 ou 8 escolas, né? Por dia? Então, por turnos. Por turnos. Né? E à noite também para atender o aluno noturno, que vai à escola noturna, né? Também se fazia o trabalho dirigido. E a partir daí, para te dizer, em 6, 7 anos, 8 ali, nós conseguimos chegar a 10 mil crianças. E hoje está 15 mil crianças que visitam o parque. E o trabalho esse é dirigido. Além disso, todas as crianças passavam por oficinas. Dividimos em grupo. Oficina sobre as lendas, oficina de bolita, brinquedo a peteca. Ou seja, só continua mostrando nas escolas o que a senhora fazia antes. Os brinquedos e as brincadeiras tradicionais. Só que agora as escolas vão até o Paralelo a isso, o que veio o trabalho? Com os professores. Sem dúvida. Porque através, né, dessa participação da escola, o professor vai, e aí a gente começou a sentir... E há interesse por parte dos professores? Mas, e olha, de 2000 para cá, o que tem de professor trabalhando a cultura regional... Pô, nós estamos em 2014, de 2000 para cá é algo. A cultura regional, para te ver que a SEC, agora a Secretaria de Educação, promove uma tarde lá só para as escolas que têm grupos de dança, DTGs, vão lá apresentar suas danças, as crianças, a poesia, Perfeito. É um festival que é feito, a SEC realiza. Tarde. Tive o privilégio de apresentar nos últimos anos esse festival. São tantas as atrações culturais do acampamento Farroupilha que a gente esquece. Mas só está falando uma grande realidade. A SEC realiza lá no acampamento o Festival das Escolas. Uma tarde, então, durante a semana, né? Para te ter ideia, então, que isso cresceu. E paralelo a isso tudo, o trabalho com o professor.
E o professor também tem interesse. E levando em seminários, né, palestras sobre a importância do brinquedo e das brincadeiras para a criança. Porque e que o professor é só pode também aplicar, ajudar no ensino, no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, ele vai dar a peteca, né? Ensinar a criança, contar a história da peteca. Ele pode relacionar essa peteca, que era indígena, de origem indígena, contar a história, o que eles faziam de sabugo, né? A antiga peteca, com penas das aves. Então, ele pode fazer um trabalho na comunidade para verificar que tipos de aves tem, que tipo de plantações tem na comunidade, voltar para a sala de aula, ver, então, é o milho, né, o principal objetivo, vamos plantar os grãos de milho, vamos ver a germinação. Então, já é ciências, né, é botânica, língua portuguesa, vamos formar palavras com P, B, que tem a grande diferença para a criança, né? Sim, muitas dificuldades, frases, então já dá língua. Então é um trabalho integrado, dando brincadeiras tradicionais, integrando com as disciplinas, de forma multidisciplinar. Então todo esse livro é voltado, que eu fiz, e sempre procurei mostrar para os professores, e que esta é a importância. Não tem validade o folclore, a cultura tradicional, se tiveres isolada. Não desperta atenção. Se for obrigação também, desperta menos atenção do que obrigado. Então, mostrar para se tornar um ensino assim gostoso, atraente. Dona Neuza, aí depois desse sucesso do acampamento Farroupilha, dos festejos Farroupilha, isso é só aqui em Porto Alegre ou se expandiu por todo o estado? Eu fui convidada a realizar, orientar em muitos municípios esse acampamento. Fora de Porto Alegre? Alguns fazem, Fazem também? Fazem, mas não assim tão grandioso que eu digo, que nem aqui em Porto Alegre. Como aqui em Porto Alegre a gente faz, né? Aqui a gente tem turnos que nós chegamos ali a receber mais de 1.500 crianças durante os festejos Farroupilha diária. Ali no acampamento Farroupilha. Então a criança, sempre quando chega ali, a gente procura falar sobre o tema, né? Do anual. Esse ano é Eu Sou do Sul. Eu Sou do Sul, que é um tema abrangente. A dona Odila Savaristo, muito feliz na escolha desse tema. Foi aprovado por unanimidade, porque é um termo amplo, imagino que dá para pôr, né? E o ano passado também foi lindo, tema riquíssimo, né? Que as crianças trabalharam, imaginário social. E a partir dali, então, se dá por que esse tema, por que as crianças estão ali, né? Lógico que é uma coisinha assim, em 5 minutos, porque a criança está ali, ela está afoita para querer ver tantas coisas que estão ali. Então tem que ser uma coisa meio rápida e atraente. Eles ficam surpresos, dona Neuza, com a descoberta da nossa história, não? Causa curiosidade na criança? Muitas crianças, sim. E daí também, queria te dizer, se canta o hino rio-grandense. O hino rio-grandense. O civismo também é muito importante, se fala sobre a bandeira rio-grandense, e daí, a partir daí, a gente começa todas as manifestações artísticas do gaúcho, dá mais ou menos 40 minutos. E ali, após isso aí, as crianças são divididas em oficinas. Quem quer fazer um passeio dirigido, ver a parte campeira, vai. Quem quer fazer a oficina da bolita, faz. De brincadeiras de pular corda, vai fazer pular corda. 5 Maria, vai fazer 5 Maria. Quem quer lendas, vai fazer de lendas. De chimarrão, vai fazer chimarrão. Pode escolher. Pode escolher. A gente oferece. Isso é feito nos galpões que estão montados lá? Não, tudo no centro de eventos. No centro de eventos. No centro de eventos. Nossos amigos, interrompendo a dona Neuza, para dizer o seguinte: as escolas recebem da organização do acampamento Farroupilha uma ajuda de custo para poder se deslocar e levar a criançada até o acampamento. Nem sempre. Nem sempre. Mas assim mesmo tem escolas que não recebem e fazem questão de ir. E outra coisa, nem sempre. E outra coisa, nós recebemos muito crianças dos municípios. De Viamão, de Guaíba, de Eldorado, de Barra do Ribeiro, porque gostam da nossa ciranda e vem então assistir a nossa Isso tem ciranda, aquela plantação que a senhora fez lá escolar. Em 95, 96, com certeza. Andou, né? Então é muito interessante essa parte da gente e eu me sinto assim agraciada com esse dom. A senhora fica feliz. Me sinto, aquilo para mim é uma alegria imensa de eu estar ali com aquelas crianças e procurando mostrar e falar e orientar o professor e nunca deixar o professor sem uma resposta. A dona Neuza foi escolhida pelos sábios
para vir trazer a tradição até as crianças. E ela está fazendo isso muito bem. Por isso que ela diz que se sente muito feliz em fazer isso e ver essa alegria. E ver que a sua sabedoria está sendo expandida pelo Rio Grande afora. E por que não fora? Em Camboriú, como só tem uma aluna que já levou, que também quer levar o seu livro. Isso está lhe deixando muito feliz, mas... E a saudade de Passo Fundo, como é que ficou? Eu tenho muita saudade de Passo Fundo. Eu vou, todos os meses eu vou a Passo Fundo. A senhora vai a Passo Fundo? Eu tenho ainda uma partezinha de campo lá que meu pai deixou, só não tenho os cavalos para carreira. Mas eu vou lá, tenho lá propriedades, eu vou sempre lá visitar meus irmãos, meu irmão que mora lá. Mata a saudade de Passo Fundo. Matar a saudade, tem os parentes, amigos, né? E eu, assim, quando eu vejo, assim... que é de Passo Fundo, que o pessoal se apresenta muito, eu digo, né? Porque é uma cidade muito tradicionalista, Passo Fundo. Eu tive o privilégio de fazer uma ciranda de prendas lá em Passo Fundo, onde eu tive o privilégio de anunciar a prenda de Passo Fundo. Assim, lá foi a Rebeca até, não, tivemos duas, foi da Pauline, eu fui fazer a ciranda que a Pauline era a prenda e... acho que foi a Rebeca, foi a próxima que eu anunciei no Prêmio da Região. Dona Neuza, mas a senhora teve na primeira região, a senhora teve também cargos importantes, diretoria? Eu participei, a partir de 94 eu comecei a ser a vice-presidente cultural, né, diretora cultural da primeira, e exerci até 2000 e pouco. Eu sou assim uma pessoa que eu estou sempre, já fui do MTG conselheira, vice-presidente de cultura. Eu ia chegar no MTG. A senhora foi vice-presidente de cultura do MTG? Vice-presidente de cultura. Na gestão anterior. Fui conselheira do MTG, diretora de técnica da fundação, do jornal O Eco também. Outra coisa importante que eu acho que foi através do Eco da Tradição, o Piá, que eu escrevi 7, 8 anos eu escrevi o caderno Piá. Ela recebeu o troféu Mulher Farroupilha, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Da Secretaria da Mulher, né? Secretaria da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul. Na área de destaque folclore, Destaque folclore da Secretaria Estadual da Mulher. Recebeu medalha Jaime Caetano Brau, pela difusão da cultura gaúcha, conferido pela Associação Brasileira de Trovadores, e a medalha Dante Laetano, conferida pela Comissão Gaúcha de Folclore. Já recebi muitos troféus, mas eu acho assim, eu me orgulho muito da parte do Dante de Laetano, que foi também um grande professor folclorista, né? Um dos que criou aqui a Comissão Gaúcha de Folclore, qual eu exerci a presidência por 4, 5 anos, também da Comissão Nacional de Folclore, que eu atuo ainda na área de pesquisa. Então, eu faço muita pesquisa nos municípios, Raízes de Santo Antônio da Patrulha, com a professora Vera Barroso, né? Então, eu trabalho bastante na área, só que lá eu tenho na área de benzedeiras e artesanato tradicional, que eu trabalho, que eu pesquiso, né? Dentro desse projeto. Esse programa Voz da Tradição tem que rodar um bom chimarrão, porque nós estamos conversando com uma tradicionalista, folclorista, pós-graduada em folclore, Dona Neuza Bonasek, que contou para nós até agora sua trajetória dentro da cultura da tradição gaúcha, que compartilho com Dona Neuza por muitos anos na tradição gaúcha, e não era conhecedor, Dona Neuza, de toda essa sua história maravilhosa, sabendo do sucesso que a senhora fazia, cada um dos cargos em que eu pude vivenciar dentro desse Rio Grande afora. Mas agora nós vamos falar deste livro, porque, como eu disse, os sábios escolheram um sábio para transmitir aqui, a criançada gaúcha, o folclore do nosso estado, a tradição do nosso estado. Ela lançou o seu livro, Folclore na Escola, Aplicação Pedagógica, Brinquedos e Brincadeiras, na última convenção tradicionalista deste ano, que aconteceu, a 79ª convenção, lá em Caxias do Sul. Lançou esse livro e foi um sucesso, senhoras e senhores. Foi um sucesso o lançamento desse livro, por isso que tão logo passou a convenção, eu tratei de conversar com a Dona Neuza sobre sua história, sobre sua trajetória, e nós vamos falar agora sobre esse livro. Esse livro está à disposição
de todos os nossos telespectadores na loja da Fundação Cultural Gaúcha do MTG, porque é a loja da Fundação que está fazendo a comercialização desses livros. Futuramente vai estar em outras livrarias, mas você adquire na loja da Fundação Cultural Gaúcha. É só acessar o site do MTG ou entrar em contato com a própria loja da Fundação Cultural Gaúcha, lojafcg@mtg.org.br, e adquirir esse livro. Esse livro diz assim, ó: Brinquedos e brincadeiras, prazer, imaginação, desenvolvimento. Os brinquedos e as brincadeiras contêm um universo de valores tradicionais que são transmitidos através das gerações. O outro verso diz assim: criança pequena não dorme na cama, dorme nos braços da Santa Ana, ou da Santana. Dona Neuza, vamos falar desse seu filho que está aqui. Como é que foi tudo isso, Dona Neuza? Bom, como eu falei, né, todo esse tempo trabalhando, pesquisando, aplicando aquilo para ver a validade, para depois eu escrever para o professor, né? Eu não sabia, por exemplo, como é que eu vou escrever aqui o cavalinho de pau? Como é que o professor vai usar na sala de aula? Ele é autodidático. Isso, por isso que tem, ó, aplicação pedagógica. Né? Que maravilha! Folclore na escola com aplicação pedagógica. Então, eu fiz esse livrinho voltado para a criança e o professor, que o meu objetivo... o meu filho, também que é menor que um adolescente, ler aquilo vai saber como fazer cada brincadeira. Como usar a brincadeira. Como aplicar a brincadeira na sala de aula. Vamos ver aqui. Então, na primeira parte desse livrinho, eu dei a noção do que é folclore, o que é cultura material e imaterial, o que são a importância do brinquedo, das brincadeiras para a criança. Como a senhora nos explicou aqui. É o desenvolvimento, é a imaginação, é crescimento, é prazer. Hoje nós sabemos que o brinquedo é usado, que nós temos que deixar a criança brincar, que não adianta nós deixarmos a criança lá no computador montando o seu carrinho brincando naqueles joguinhos que não levam a nada. Que ele pode ter montado um carrinho de último tipo, né? Mas ele não pegou aquele carrinho, não tem a parte concreta. Não quebrou para montar, né? Isso. Então, essas brincadeiras tradicionais vêm a esse encontro. São brinquedos rústicos, feitos até com canivetezinho, com alguma coisa, com papel, com uma latinha, com interrompendo, um fiozinho. Ou seja, é um cabo de vassoura que brinca de cavalinho. Brinca de cavalinho, né? Faz um complemento ali, se quer botar, pega um peleguinho, um botãozinho, uma coisa, né? E complementa a cabecinha do cavalo, né? Então, são brinquedos tradicionais porque são passados de geração para geração. Era aquilo que nós brincávamos. Foi a sua infância, como a senhora começou nos contando. O que a gente brincava? De caixinha, de latinha, de sementinhas. Os boizinhos eram sabucos de milho, espiga de milho. Ossinhos, e se passou. E hoje, a criança de hoje esqueceu, os pais esqueceram. Porque temos a mídia, os meios de comunicação, então lá eles nos fazem aquele Os pais que a senhora se refere são os nossos filhos, porque nós não esquecemos. Nós não esquecemos, mas a nova geração de hoje, os pais, Então, até nós mesmos, avós, né, vimos, olha, está passando um carrinho de controle remoto, olha, vamos comprar para o meu neto. Perfeito, é isso mesmo que Nem deixamos, às vezes, a criança escolher fazer o seu brinquedo. Nós vamos lá diretamente, que nós gostamos, nós vamos lá e compramos. Então, a mídia, né, hoje. E isso tudo está ficando de lado. Está sendo esquecido, na realidade. Que isso é importante, né? Toda vez que a criança brinca, ela cresce, ela desenvolve os problemas dela. São brinquedos que nos formaram para a nossa adolescência, para o nosso adulto, para nós ficarmos, continuarmos a tradição como continuamos hoje. E sabemos que se for continuar a tradição, apenas assistindo a TV Tradição e não fazendo como a senhora se expressou agora, tem que tocar, tem que palpar. Mas está dizendo que esse brinquedo é bom, mas eu quero, pai, eu quero um brinquedo desse para eu saber se é bom realmente. É o que acontece muito. Hoje, então, a gente viu que está aprovado até como terapia. Até como terapia. Andar a cavalo, a gente assiste na televisão. Terapia, fazem. O brinquedo. Por exemplo, nos hospitais, né? Por que vão as pessoas lá brincar? A criança está doente, ela brinca de dar injeção, brinca de enfermeira, brinquedo de faz de conta.
Então, ali, aquele momento que ela está ali no hospital, se torna mais prazeroso até, aquele momento, né? Na terapia que eu falei, a criança está comprovado, os psicólogos dizem que quanto mais a criança brincar, mais ela se tornará um adulto seguro. Quanto mais a criança brincar mesmo só ela. Só ela sozinha. Só ela. Porque as crianças têm o hábito de brincar também com mais alguém que a gente não vê. E pode brincar também. Sim, eles brincam com agora o Joãozinho, agora o Pedrinho, agora a Aninha, eles brincam porque como se tivesse outras crianças. Porque a criança inventa, imagina, imaginação, cria. Imaginação. Então, é importante o brinquedo. É crescimento, é desenvolvimento. A criança desenvolve o raciocínio, a memorização, a destreza, a memória, a coordenação motora, tudo através do brinquedo. E foi então isso que eu procurei colocar nesse livro aqui. E voltar isso para o professor, então. Então ele serve para a criança e para o professor. Para o professor, porque eu dei os tipos de brincadeira aqui, ó. Por exemplo, cavalinho de pau. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Perfeito. Brinquedo cavalinho de pau. Então nós sabemos que o brinquedo cavalinho de pau já desde a época lá dos cavalinho de pau. A maioria desses nossos brinquedos tradicionais vieram com os nossos colonizadores. Sem dúvida. Né? Então já lá no século XVII já brincavam lá na Europa, em Portugal, na Espanha com cavalinho de pau. Isso não é brinquedo nosso. Já brincava as crianças já brincavam com cavalinho de pau. Então, daí então, o que o professor poderá dar? Já aproveitar, dar a tradição no momento que ele vai dar aquele brinquedo. Olha a importância. Claro que o professor vai procurar sempre dar o brinquedo, o conteúdo, conforme o nível da criança. A idade e o nível. Então, se criança de 5ª série, terceiro ano, que hoje nós chamamos 5º ano, 10 anos, 15 anos, né? Então ele vai já procurar falar sobre o cavalo, a importância do cavalo para o gaúcho, pelos, a pelagem de cavalo, o que é o cavalo crioulo. Então, de acordo com o nível, já está dando a cultura regional. Exato. De acordo com o nível da criança, o professor vai aprofundar, vai dar ali o conteúdo. Daí, como é que ele vai fazer? Ó? Vai pegar um sarrafinho, um cabo de vassoura, e vai fazer um enchimento e vai fazer o seu cavalinho de pau. O que ele pode usar como dentro da sala de aula, o cavalo de pau? Um estudo sobre o cavalo, que nós falamos, identificação das peças que compõem a encilha, ele já pode dar, desenhar e pintar o cavalo, fazer um quebra-cabeça com o cavalo. Ou seja, o professor pode fazer um trabalho sobre folclore, especificando em grupos. Conforme a idade da criança, ele vai fazendo trabalho. Né? Montar quebra-cabeça, formar frases, temas, descrever alguma coisa sobre o cavalo, realizar até uma cavalgada na sala de aula, no pátio Como aconteceu escola. Na FECARS desse ano? Todo mundo a cavalinho de pau, né? A FECARS desse ano foi, as crianças entraram na pista com cavalinho de pau. Com os cavalinhos de pau. Isso, nem sabia. Então, ali já vai falar sobre os trotes, galopes do cavalo, porque sem o professor já está ali desenvolvendo a motricidade, a organização da criança, já naquele próprio trote do cavalo que ele está dando. E está levando a criança a se exercitar, a brincar, a crescer como pessoa emocional, e como físico, equilíbrio, tônus, né? Olha o equilíbrio que é importante para a aprendizagem e a escrita, né? A criança ter equilíbrio, aqui o tônus bem firme, né? Então, leva isso aí. E assim eu procurei, então, todos os tipos de brincadeira, os brinquedos tradicionais, dar sempre com uma aplicação pedagógica. Como o professor vai usar, ele pode dar o cavalo de pau, vão brincar na hora do recreio. Então não é só um livro para saber dos brinquedos, é como aplicar. Brinca também e aplica na sala de aula. Aplicação pedagógica. Né? Então ele vai usar nesse sentido. Versos, trava-línguas, né? Que são aquelas crianças que têm dificuldade na linguagem, trocam, né, da linguagem. Então, parlendas, formuletes, quadrinhas,
né? Que as crianças não recitam hoje. Então tem uma série de brinquedos e brincadeiras que o professor pode enriquecer o processo de ensino-aprendizagem dando brinquedos e brincadeiras tradicionais na sala de aula. Dona Neuza, esse livro foi lançado lá em Caxias do Sul, a 79ª Convenção Tradicionalista. E lá teve a manifestação do presidente Manuelito Carlos Aparicio, do MTG. Vamos ouvir o que ele falou para a senhora em relação ao livro Folclore na Escola, Aplicação Pedagógica e Brinquedos e Brincadeiras, lá na Convenção Tradicionalista de Caxias do Sul. Vamos deixar o espaço lá de cima para a meninada, né? Que, afinal de contas, esse livro, que é fruto da inteligência, da dedicação, do amor, que a professora, e me permite chamar assim, professora Neuza Sec, tem pelo folclore, especialmente pelos aspectos do folclore que atinge a meninada, tá? O movimento tradicionalista gaúcho, ele tem nas suas atividades, de vez em quando, se perdido um pouco em competições demais, em broncas demais, sabe? E nós esquecemos muitas vezes que o movimento ele foi feito para outras coisas. As competições, elas têm que ser só ferramentas. Elas deveriam ser só motores, só combustíveis. E de vez em quando, nós todos, eu junto, nos perdemos nessa lida e tornamos as competições e as broncas e os concursos e as querelas como mais importantes. Dedicamos mais tempo a isto do que aquilo que efetivamente interessa. A professora Neuza, com a publicação dessa obra, está nos chamando de volta. De alguma forma, ela está dizendo, né? Está nos dizendo a todos, olha, temos coisas mais importantes a fazer. Então, Neuza, em nome da direção do movimento, em nome do movimento, agradeço a tua disposição de escrever. Quem escreve e quem publicou o livro sabe que escrever, publicar, colocar à disposição é se expor à crítica, se expor à avaliação, se expor à análise dos outros. Sempre quando a gente escreve e publica, pensa em fazer o melhor e nem sempre consegue, né? E nunca se esgotam os assuntos, sempre haverá alguém que vem, estuda, reestuda, critica, publica melhor, publica de uma forma mais eficiente. De alguma forma, Neuza, é a tua primeira teu primeiro filho, sob o ponto de vista de livro, né? Tenho certeza que tu deves estar feliz por isto, né? E espero que não seja a única obra, porque o teu acervo, né, eu conheço, tá? E eu tenho certeza que a professora Lilian Argentina está orgulhosa dessa tua nova fase da vida, digamos assim, de escritora, porque tu conviveste com ela e ela te alcançou muito material, e eu sei que tu é detentora desse material, desse acervo, que não está deixando se perder. Muito interessante isso. Os cumprimentos, Neuza, em nome do movimento, e eu tenho certeza que todos haverão de se beneficiar com essa obra, Folclore na Escola, Aplicação Pedagógica, Brinquedos e Brincadeiras. Esse escola, né, evidentemente que está subentendido aí que o CTG é também uma escola, né, não sob o ponto de vista formal, mas é efetivamente sob o ponto de vista prático. Neuza, muito obrigado pela tua dedicação e parabéns pelo trabalho. Dona Neuza, a senhora aconselha as escolas a adquirirem esse livro? Pode, eu acho importante ter na biblioteca da escola esse livro.
né? E aos professores que se interessarem, começarem a aplicar e maior, se tiver alguma explicação, assim, à disposição do professor, pode entrar em contato com a fundação, né, do Fundação Cultural Gaúcha, do MTG. Palestras. Eu quero que a senhora vá lá em Gravataí, na minha escola, dar uma palestra. Também. Bom, agora, por exemplo, dia 10, 15, não, dia 10 ou 15, eu vou já para Venâncio Aires. Dar palestras sobre o livro. Eu já dei muitas palestras, né, sobre esse tema aí. Eu já tenho, então, porque é importante levar o professor também saber, conhecer e dar outras bibliografias também, né, que é muito importante. Eu acho válido e como enriquecer o conteúdo para não se tornar um ensino monótono, né? Para a criança, às vezes a gente questiona tanto que a criança está desinteressada, muita reprovação, né? Então aí às vezes a gente desperta aqui. A gente tem como professor, a gente tem que ser criativo, né? Tem que estar sempre criando. A sua experiência toda, né, de professor. Eu, às vezes, tenho que estar levando aquela caixinha com alguma surpresa, com alguma coisa, saber, até quando eu dou assim as palestras para adultos, a gente tem que saber o momento que está despertando interesse na plateia, no momento de parar, ou trocar o conteúdo, né, modificar alguma coisa, que isso é muito importante dentro dessa dinâmica aí, do processo ensino-aprendizagem. Nós, telespectadores da TV Tradição, nós estamos chegando no arremate final desse programa. Quando a gente quer gostar do programa, dona Neuza, ele termina. Mas faz parte da nossa programação pela TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Hoje, nós tivemos o privilégio de conversar com Neuza Marli Bonasek, que está lançando esse livro maravilhoso, Folclore na Escola, Aplicação Pedagógica, Brinquedos e Brincadeiras. Esse livro, como já dissemos, repetimos, se adquire na loja da Fundação Cultural Gaúcha do MTG. E a escritora dona Neuza Bonasek, que trouxe toda a sua pesquisa, toda a sua existência em brinquedos e brincadeiras para este livro. Então, todos estão convidados a adquirir esse livro e aplicar nas suas escolas essa dedicação, esse trabalho de mais de 20 anos da professora e folclorista dona Neuza Bonasek. Dona Neuza, os seus contextos finais para esse livro, para o nosso programa Voz da Tradição, para nós podermos fechar com chave de ouro esta entrevista maravilhosa que eu pude fazer na noite de hoje. Bom, eu quero dizer assim que, lógico que eu teria bem mais para relatar aqui e escrever, mas as condições econômicas hoje, né, que sai muito caro, que a gente depende de partituras, desenhos, uma série de coisas para a gente montar um livro. Mas eu procurei aqui reduzir e dar o essencial, o que é importante para que o professor aproveite na sala de aula, né? E torne o ensino mais gratificante. E apliquem as brincadeiras tradicionais, porque assim nós estamos levando o aluno a conhecer o que é seu, a nossa identidade de gaúcho, que é muito importante. E nós, como professores, nós somos o agente transmissor disso aí. Nós temos a responsabilidade de levar o aluno a conhecer as nossas raízes e o que é nosso, né? É muito importante. Quero agradecer a atenção de todos e me colocar assim à disposição para próximos encontros, e o que os ouvintes sentirem, precisarem, é só entrar em contato, então, através da Fundação Cultural Gaúcha do MTG. E que lhe darão os contatos da professora Neuza Bonasek. Eu quero agradecer a dona Neuza Bonasek, essa grande amiga, essa pessoa maravilhosa, pela sua cultura, pelo seu conhecimento, pela sua simplicidade, mas pela sua grandiosidade no conhecimento da história do Rio Grande do Sul e do folclore. Dona Neuza, eu lhe passo o chimarrão para que possamos encerrar o nosso programa, lhe agradecendo essa especial atenção ao programa Voz da Tradição, que temos o patrocínio da Tecnisan, solução em meio ambiente, sanitários portáteis, contâneos, serviço de saneamento é com a Tecnisan. E nós temos também o apoio do artesanato Morungava. Nos auxiliou na transmissão de hoje o nosso cinegrafista André Jacques, esse que eu passava o chimarrão, e o Voz da Tradição foi mateando e conversando
com a dona Neuza Bonasek, essa passofundense formada em História e pós-graduada em Folclore. Mais uma vez, muito obrigado à senhora e fiquem com o programa Voz da Tradição, porque na próxima semana nós teremos mais uma grande entrevista com todos os senhores. Boa noite a todos.